Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do NAS, né, do Núcleo de Atividade Simulada. E hoje nós iremos abordar sobre o tema sentença. A sentença, para que ela... Vocês estão vendo o material aí, né? Estrutura da sentença. Hã? Sim. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar a respeito da estrutura e depois eu vou mostrar o modelinho para vocês. Então, a sentença, gente, o juiz, ele deve atender os seguintes elementos. Ele tem que cumprir as estruturas previstas em uma sentença, né? Primeiro, essa sentença ela é composta pelo relatório, pela fundamentação e, posteriormente, pelo dispositivo. O relatório, o juiz ele vai fazer um breve e sucinto relatório sobre todo o processo, abrangendo todas as fases processuais, enaltecendo o que foi mencionado na inicial, do que foi mencionado na contestação, se houve impugnação à contestação, o que foi decidido no despacho, né, do despacho saneador, na decisão de saneamento, o que, né, se teve ou não a audiência de instrução e julgamento. Só isso, o juiz ele não vai se aprofundar e entrar no mérito. Aqui ele vai relatar da forma que foi apresentado para ele, nas peças respectivas que eu acabei de mencionar, como foi todo processado, como houve, né, todas as fases processuais. Então, no relatório, o juiz, ele nada decide, ele simplesmente relata, né? Ele vai relatar os fatos da causa, ele vai fazer um breve histórico, né? Para que ele possa, posteriormente, trazer a fundamentação e o dispositivo, entrelaçando, né, tanto o relatório, né, a fundamentação e o dispositivo. Então, primeiramente, esse relatório, ele vai demonstrar que o juiz, ele conhece a causa que foi apresentada para ele, né? Ele conhece, ele é conhecedor da causa. Mas, nesse caso, como eu falei, o juiz, ele nada decide, ele simplesmente traz um resumo da inicial, um resumo da contestação, se houve ou não impugnação, se tiver ou não no processo parecer do Ministério Público, né, resumo das audiências, e ele vai fazer menção aos principais documentos juntados ao processo. Então, o juiz ele não vai mencionar, adentrar ao mérito, né? Neste momento, não. O relatório realmente ele segue, né, segue o significado do vocábulo relatório. Ele vai simplesmente relatar os fatos ocorridos, tudo que foi ocorrido dentro, né, de cada peça processual, tá? Posteriormente, o juiz ele vai adentrar no momento da fundamentação, na estrutura, né, no elemento fundamentação. A fundamentação, gente, ele vai trazer à tona, né, qual embasamento jurídico, qual embasamento legal que ele utilizou, que ele está utilizando, né, para decidir essa causa e entregar a atividade jurisdicional. Então, ele simplesmente vai expor, né, qual é o embasamento legal, né? O que ele vai utilizar? Ele vai utilizar o código, ele vai poder utilizar súmulas, enunciados, jurisprudências, mas a mesma regra que existe para o advogado não poder somente transcrever, para o juiz também tem essa mesma imposição. Então, o juiz ele não pode somente pegar um artigo ou uma súmula, uma jurisprudência e jogar solta nessa fundamentação. Ele tem que fazer um raciocínio, um embasamento, uma fundamentação, né, naquilo que foi exposto, né, no processo, confrontado com a nossa legislação.
né, fazendo essa concatenância de ideias, demonstrando qual que foi o embasamento que o juiz utilizou, qual foi o critério de valoração, qual o critério que o juiz utilizou para chegar à sua decisão. Então, gente, não se limita a indicar ou a reproduzir, transcrever artigos, súmulas, enunciados, parágrafos, acórdãos, né? Não há que se falar nisso. Então, a mesma regra que é imposta ao advogado, né, aquela, né, na petição inicial, na contestação, também o juiz ele não pode deixar simplesmente pegar um artigo e jogar na petição, na fundamentação e não argumentar, e não fundamentar, né, o motivo que ele adotou, aquele posicionamento, aquela fundamentação, né? Empregar, ele não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados, né, vagos, sem explicar a ligação com o caso concreto apresentado. Então, ele não vai poder também fazer isso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, ele vai ter que trazer à tona tratar dessa ação, né? Ele pode até, por exemplo, como analogia, utilizar analogia, os costumes, sim, né, conforme prevê o artigo 4º da LINDB, é possível, mas ele vai ter o quê? Que embasar, fundamentar, argumentar, né, trazendo para o caso que foi apresentado para o juiz. Ele não pode se limitar a invocar súmulas, né, sem identificar seus fundamentos com o caso apresentado, né? Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, gente, o juiz ele não pode simplesmente transcrever, indicar, apontar, sem fazer qualquer argumentação, tá? Então, esse momento da fundamentação, ele vai utilizar todas as fontes de direito que ele tem e, concomitantemente, ele vai fazer uma analogia, uma concatenância de ideias, trazendo os fatos para aplicar e para proferir a sua sentença. A fundamentação é um direito previsto na Constituição Federal, né, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, gente, nesse momento da fundamentação, o juiz também não decide, né? Ele não decide nada. Simplesmente, ele pode usar a doutrina também para embasar grandes doutrinadores, juristas? Sim, ele pode. Ele deve, né? Se ele quiser, ele pode utilizar. Antes disso, né, antes dele chegar na decisão, ele pode ser que, se ele não tenha analisado as preliminares no despacho saneador, na decisão de saneamento, esse é o único momento que ele vai fazer, porque agora ele está proferindo a sentença. Ele está fechando, né, a atuação, né, a sua atuação em primeiro grau. Então, ele está encerrando a sua atuação e entregando, né, a atividade jurisdicional que foi solicitada pela parte requerente. Ou indeferindo, né? Ele vai analisar quem realmente tem razão nesse caso. Então, ele vai decidir as preliminares, se elas não forem decididas no despacho saneador. Também ele vai analisar se estão presentes o interesse de agir, a legitimidade da parte, né? Se existe a prescrição, né? Os danos morais, os danos materiais. Então, ele vai fazer esse apanhado no processo. A decisão que ela não é fundamentada, gente, ela é uma decisão, ela é uma sentença deficiente, né? Uma sentença que fica inviável a interposição de recurso dessa sentença. Porque se tiver alguma omissão, obscuridade, incerteza, você vai ter que atacar essa sentença através de embargos declaratórios, né? Então, essa sentença que ela é omissa, no que tange às estruturas e elementos da sentença, é uma sentença deficiente,
né? É uma sentença que ela não vai realmente entregar a tutela jurisdicional. Bom, o juiz ele não pode usar expressões vagas, por exemplo, defiro o pedido do autor, porque em conformidade com as provas trazidas aos autos, vislumbro que o mesmo tem direito. Então, nesse caso aqui, ele não falou quais provas, ele não falou qual pedido que ele está deferindo, porque pode ser que o autor tenha pedido, feito, né, elaborado mais pedidos alternativos, né? Então, ele não. Isso aqui é uma sentença ineficiente e deficiente, né? Então, para acolher o pedido, né, o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, mas precisará analisar todos os fundamentos da defesa do réu. Então, ele tem que analisar o que foi rebatido pelo réu, pelo requerido. E para negar, né, o pedido do autor, o juiz não precisa analisar todos os pedidos da defesa, mas analisar todos os pedidos do autor. Então, esse é o cerne, né, de acordo com o Fred Didier, que é um dos processualistas muito capacitados, né? Bom, com relação à fundamentação, o juiz ele tem que se ater ao quê? A esses elementos que nós acabamos de elencar, né? Ele não pode simplesmente transcrever, citar, ele não pode, ele tem que aprofundar no processo, ele tem que demonstrar que ele vai entregar uma tutela jurisdicional satisfatória, né? Não deficiente. Então, ele tem que fazer essa fundamentação, elaborar essa fundamentação com todos esses elementos que nós acabamos de ver. E já o dispositivo é onde ele vai decidir, né? Então, nesse momento da sentença, ele irá decidir, né? Que é a parte onde ele vai, né, entregar a tutela jurisdicional. Então, ele vai falar o quê? Se ele julga procedente ou improcedente. Então, aquela parte, ante ao exposto, por todo expendido, julgo improcedente o pedido do autor, em razão disso. Então, ele vai, inclusive, demonstrar o porquê que ele não acatou, né? Por que ele não acatou o pedido do autor, ou parcialmente procedente, ou procedente. E lembrando que ele não pode esquecer, na sentença, de mencionar, por exemplo, se for numa obrigação de fazer, ele tem que determinar o que deve ser feito sob pena de imposição de multa. Ele não pode determinar também, por exemplo, a condenação ao dano material. Ele vai, por exemplo, se for juntado mais orçamentos, ele tem que apontar qual dano material, qual orçamento ele utilizou para embasar essa sentença de dano material, que ele está concedendo, né, esse deferimento dessa reparação de dano, dessa indenização material. E qual o valor também que ele proferiu acerca de indenização a título de dano moral, perdão. Então, ele tem que especificar os valores. Ele tem que especificar também a questão da atualização monetária, incidência de juros, quando será a incidência de juros, a partir da citação, a partir do evento, né, da ocorrência do evento. Então, tudo isso ele deve constar neste momento, que é no momento da decisão, né? Esse momento que é o momento do dispositivo. E ele também, ele vai entregar essa tutela jurisdicional nos moldes em que foi pedido pelo autor, né? Nos moldes que foram rebatidos pelo requerido. Ele não pode entregar nada além, aquém ou fora daquilo que foi pedido, né? Então, ele não pode entregar uma sentença extrapetita, citrapetita ou ultrapetita, né? Ele deve entregar a tutela de acordo com o que foi pedido, de acordo com o que foi solicitado. E quando ele julga parcialmente procedente, ele não está julgando menos do que foi pedido. Ele analisou, só que ele analisou e julgou parcialmente procedente, né? Então,
essas sentenças, elas devem se ater ao que foi pedido, né? Se, por exemplo, se eu peço só dano moral, o juiz, ele pode automaticamente falar, não, mas tem dano material também, então eu vou dar 5 mil de dano material. Ele pode fazer isso? Não, ele tem que se ater àquilo que foi pedido na inicial. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai julgar procedente, improcedente, parcialmente procedente. E ele tem que indicar aquilo, qual que é a entrega, né? Qual que é a entrega jurisdicional, a atividade jurisdicional. Que julgou procedente o quê? Né? Então, ele tem que manifestar nesse sentido. E sempre ele vai julgar procedente os pedidos e não a ação. Né? Ele vai julgar procedente os pedidos ou o pedido da ação, né? Por quê? Porque na ação pode ter vários pedidos, né? Então, eu posso pedir vários pedidos. Pode pedir dano moral, dano material, fixação de multa. Então, eu posso, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, né? Eu posso pedir a manutenção de posse, a reintegração de posse, ou seja, uma gama de ações que eu posso propor. Então, o juiz ele tem que se ater, ele tem que definir o que ele vai entregar de forma expressa, né? E as sentenças vocês já viram à noite, né, com os professores, que ela com relação ao conteúdo da sentença, ela pode ser condenatória, constitutiva e declaratória. A condenatória, ela vai condenar, ela vai obrigar uma conduta, né, o réu a cumprir algo que ele só cumpriu por determinação judicial, né? Então, ele reconhece esse direito à prestação e impõe essa obrigação ao requerido, né? Pagar, né, 10 mil a título de dano material, pagar 5 mil a título de dano moral. Então, isso ele está determinando, é uma condenatória. Constitutiva é quando modifica uma relação jurídica ou cria uma nova relação jurídica, né? Por exemplo, o divórcio, né? Ele é uma sentença constitutiva, porque ele está criando uma nova relação, né? Uma relação jurídica nova, que é ali o divórcio, né? Uma nova relação jurídica foi criada. E a declaratória? A declaratória, o juiz ele vai certificar a existência ou inexistência de um direito. Um exemplo que nós damos aqui na sentença declaratória no caso de uma ação de uso capião, né? Ele vai declarar que a pessoa que propôs a ação de uso capião, ela é o quê? Proprietária, né? Que ela se tornou, ela já tinha a posse, mas que agora ela vai ter o quê? A partir da sentença, ela vai ter a propriedade, né? Através de uma sentença. Então, gente, como eu falei para vocês, quanto à congruência, a sentença ela não pode ser ultra petita, mais do que foi pedido, extra petita, né? Diferente do que foi pedido, e citra petita, menos do que foi pedido. Evitar, né, julgo procedente nos termos do pedido. Muito simplesmente é uma expressão que não menciona nada. Julgo procedente o quê? Com certeza uma sentença dessa vai ter um embargos declaratórios, porque aqui foi omisso, né? Então, ele tem que especificar, né, julgo procedente o pedido desta ação, condenando a quê? Isso é o certo que o juiz tem que fazer. Né? Tem que incidir ali, ele tem que colocar a questão de juros e correção monetária, jamais esquecer a condenação de custas e honorários de sucumbência, né? Porque isso também é passível de entrar com recurso de embargos, né? Depois, ao final, ele vai colocar publique-se, registre-se e intime-se. Local e a data e o nome. Aqui eu coloco não colocar o nome, quando for realmente uma prova, né? Mas no caso de vocês que é um processo, então vocês podem colocar o nome, não tem problema, tá?
Não, o processo simulado não tem problema vocês colocarem nome, tá bom? Então, com relação à parte teórica de sentença, é essa. E agora eu vou trazer para vocês um modelinho, né, de sentença, ok? Eu vou trocar aqui a atividade, tá? Tá dando para ver aí, né? Tá dando para ver? Beleza. Bom, então vamos lá. Primeiro, vai colocar o quê? O número dos autos, a natureza da ação, requerente, requerido. Relatório. No relatório, gente, o juiz, ele qualifica as partes? Não. Ele não qualifica porque essas partes já foram exaustivamente qualificadas durante a ação, né? Então, o autor já o fez na inicial, o requerido já o fez na contestação. Então, não tem necessidade do juiz qualificar. Ele simplesmente vai colocar o nome da parte, vai colocar nos autos qualificado, né? Ajuizou a ação de reparação de danos contra Ronaldo Alameda, e ele vai fazer uma síntese, ele não vai adentrar o mérito, como eu falei para vocês. Alegando em síntese exordial que no dia 31/10/2017, por volta das 22 horas, quando trafegava pela Avenida Goiás, no cruzamento com a Rua Manuel da Badia, teve seu veículo abalroado pelo veículo dirigido pelo réu, causando danos descritos no laudo pericial, às folhas 9. Lembrando que, como a gente se trata de processos eletrônicos, vocês indicarão a partir, né, quando vocês forem advogar, evento ou movimentação, tá? Cujos reparos foram orçados em 3 oficinas de lanternagem. Sustenta que o evento danoso foi causado por culpa exclusiva do réu, porquanto não observou o sinal de parada obrigatória existente no referido cruzamento e arremata pedindo, ou seja, finaliza, né, pedindo a condenação do mesmo na importância de R$ 4.600 e demais combinações de direito. Depois vem o quê? Contestou o réu as folhas 25/30, alegando em preliminar nulidade do processo por legitimidade passiva, ao fundamento de que a ação deveria ter sido proposta contra o proprietário do veículo. Na defesa de mérito, afirma que parou seu veículo na placa pare, olhou para os lados e nada viu, e que quando estava no meio do cruzamento foi surpreendido pelo veículo do autor. Requereu, né, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, ou a improcedência do pedido, e ainda a condenação do requerente por litigância de má-fé. Então, gente, aqui, ó, ele falou sobre a inicial até agora, a contestação, ele está falando aqui da impugnação, o que foi falado, né, pelo autor, e no despacho saneador, o que foi delimitado pelo juiz como pontos controvertidos, se foi analisada a preliminar, né, aqui, ó, no despacho saneador, o juiz rejeitou a preliminar arguida na contestação e fixou os pontos controvertidos. Em prosseguimento na audiência, ouviu-se uma testemunha de cada lado e, declarando-se as partes que não têm mais provas a produzir, encerra-se a instrução processual. O autor e réu aduzem razões finais orais. Tudo bem visto e examinado, decide-se. Depois vem o que? A fundamentação. E a sentença, gente, ela vem dessa forma mesmo, né? 1, relatório. 2, fundamentação. Nessa ordem e com essas, colocando esses títulos, né? Primeiro, atenção, não basta a transcrição dos artigos. Deve haver argumentação, fundamentação jurídica. Então, das preliminares, o juiz já rejeitou, mas ele quis abordar aqui novamente. Então, ele afastou, né, a preliminar de legitimidade. Do mérito, ele já entrou no mérito. O que é buscado nessa ação? Não é a reparação do dano material? Então, ele vai verificar o quê? Se existem os elementos caracterizadores do dano material.
primeiro, verificação da culpa, dos limites da indenização. Nós sabemos que quando nós almejamos a reparação de dano material, nesse caso específico de colisão de veículo, é necessário juntar orçamentos, 3 orçamentos, porque o juiz ele vai analisar qual orçamento que ele vai seguir, né? Para que não fique oneroso para nenhuma das partes. Então, ele colocou os limites da indenização, né? Colocou o quê? Mencionou sobre a litigância de má-fé, né? Que ele afastou, inclusive, a litigância de má-fé, né? Que ele falou, no entanto, os autos não revelam que o requerente está agindo sem lealdade e boa-fé processual. Então, ele fecha a fundamentação e ele vai para o dispositivo. Nesse momento do dispositivo, ele vai decidir. Então, ele vai colocar, ante o exposto, com a RIM no artigo 487, inciso 1 do CPC, julgo totalmente procedente o pedido constante na exordial e, em consequência, condena o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.600 a título de indenização por danos materiais, devendo eles serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do prejuízo, do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora legais, 1% ao mês, a contar também a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência, condena o requerido ao pagamento de despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixem 12% sobre o valor da condenação. Os valores devidos deverão ser pagos no prazo de 15 dias a contar da intimação da sentença, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%. Publique-se, registre-se, intime-se. As nápoles, a data e o juiz de direito. Bom, gente, aqui vocês viram que o dispositivo ele foi completo. A sentença por si, né, ela foi completa, ela abordou todas as estruturas e cumpriu com aquilo que é exigido, né, entregando aqui a atividade jurisdicional. Então, o juiz, ele tem que realmente cumprir, né, esses elementos da sentença, porque senão ele vai entregar uma sentença deficiente, uma sentença que é, inclusive, impossível de ser atacada através de um recurso. Então, por isso, ele tem que seguir essa estrutura determinada e prevista pelo Código de Processo Civil, né, para que ele possa entregar por completo a tutela jurisdicional, né, de forma eficiente. Então, com relação à sentença, do que foi falado aqui, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Não. Tem alguma dúvida, meninas e meninos? Não sei se tem menina aqui. Só mulher? Tem dúvida não, Gabi. A dúvida só surge quando a gente faz. Que é difícil. Assim, não é fácil. Só tem mulher. Não é à toa que a mulherada está dominando o mundo, né, gente? Mas, assim, o que vocês têm que fazer? A sentença, quem for atuar como juiz, seguindo essa estrutura, não tem erro, né? Eu vou disponibilizar para vocês tanto o material didático, né, quanto o exemplo, né, o modelo. E vou também disponibilizar para vocês uma atividade para que vocês possam já fazer, né, e treinando ali para o processo simulado de vocês no NAS 2. E, ressaltando aqui o recado, né, é que vocês não terão que fazer audiência de instrução e julgamento, né, pelo menos nesse ponto, acho que facilitou um pouco para vocês, né, nesse sentido, porque ficaria inviável de todo mundo encontrar para poder fazer, ou então cada um na sua casa, depende da internet, depende de vários fatores, às vezes na casa não tem um cantinho que possa ficar mais reservado, né? Então, para evitar esse tipo de problema, é que nós decidimos dessa forma, o coordenador Alex, ele decidiu dessa forma, né, para que a gente possa não prejudicar vocês.
E no mais, eu vou colocar para vocês lá no Ava, assim que nós terminarmos, o material. A aula eu disponibilizo logo após essa aula. Eu consegui baixar, subir, né, para poder gerar o URL, aquele todo o processo que vocês já conhecem. Mas, no mais, é só isso mesmo que a gente tem para a aula de hoje. E, provavelmente, nós teremos que repor uma aula, que eu fui fazer uma sustentação oral, não sei se vocês estão lembrados. Aí, vai ter a jornada jurídica, né? E eu vou pedir aula para a gente, porque parece que não ia ter aula. Eu não sei afirmar ao certo. Mas, de todo jeito, nós teremos aula quinta-feira que vem. Senão, a gente vai ter que realmente repor essa aula, tá bom? Então, fica combinado já dessa forma, porque senão não vai dar os encontros certos, né? O número de encontros. E vocês estão uma aula atrasados do pessoal de terça. Então, eu quero já equilibrar isso para ficar todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo momento, tá bom? Então, mais, gente, fiquem com Deus. Estou à disposição para qualquer dúvida. Eu vi que muita gente me mandou o certificado por e-mail, né? Eu já reportei aquele problema que vocês narraram para o professor Alex, porque ele que é o coordenador, né? Então, ele ficou de olhar, tá? Eu até faço, ele sabe, ele entra no meu Ava, eu falei, pode fazer o que você quiser aí para organizar isso para os meninos. Mas, caso não seja possível, pode me mandar por e-mail, só me avisa, tá? Que vocês mandaram por e-mail, porque pode ir para a caixa, para lixeira, né? Aí pode ser que fique escondidinho lá e eu não encontro, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula.